Chega mais família Alviverde. Mídia palmeirense confirma que o Verdão aumentou proposta por Danilo. Agora são 30 milhões de euros para contratar o volante do Botafogo. Os créditos dos canais na descrição. Convido você, se for novo, a se inscrever no canal, a ativar as notificações para não perder nada sobre o Verdão. Dito isso, vamos para o vídeo. Nós estamos vivendo aí um período decisivo na negociação do Palmeiras com o Danilo, tá bom? Isso porque ontem o Zenit aumentou a proposta salarial para convencer o Danilo. O Zenit está disposto a pagar o que o Botafogo pede, valores ali de 30 milhões de euros a 40 milhões de euros, e além disso melhorou a proposta salarial, pagando um salário milionário para o Danilo. O Danilo, ele não quer jogar na Rússia, mas o Zenit tenta utilizar a grana como uma forma de persuasão. Porém, informação do Diego Firmino, que saiu ontem à noite, é que o Palmeiras cedeu às exigências do Botafogo e está disposto a colocar os 30 milhões de euros na mesa para ter o Danilo. Se a informação que veio lá da ESPN da oferta do Zenit ajudou a persuadir essa atitude do Palmeiras, isso eu não sei, mas essa informação que nós tivemos ontem no finalzinho da noite de segunda-feira. Então é uma informação relativamente nova, que provavelmente a gente vai ter os desfechos aí ao longo do dia de hoje. Eu só falo uma coisa para vocês. O Danilo não quer a Rússia e eu acho que não é negócio. Vocês viram um exemplo do Gerson. O Gerson foi para a Rússia, ficou congelado lá. Voltou, agora está tentando refazer seu nome, perdeu convocação de seleção brasileira. Tudo bem que essa seleção aí, sem personalidade de bosta, não fez diferença nenhuma ele ter perdido também. Mas, enfim, ele tá tentando retomar aí o seu nome novamente, se projetar novamente no Cruzeiro. Vocês viram tudo que aconteceu em relação ao Gerson. Então eu acho que é uma fria o Danilo ir para o futebol russo. Mesmo com salário, mesmo com dinheiro, não vai ser isso que vai garantir a felicidade do jogador e do atleta, né? Até porque no Palmeiras ele também vai ter um salário de 2 milhões de reais. Se 2 milhões de reais por mês não tiver o suficiente para ele, meus amigos, porra, aí é complicado, né? Aí é bem complicado. Vamos ver, vamos observar aí o andamento da situação ao longo do dia de hoje. Precisa contratar o Danilo. E dizem aí, falei com alguns conselheiros hoje à tarde, e que o Anderson Barros estaria no Rio de Janeiro nesse momento. Então, Anderson Barros, pelo amor de Deus, o Botafogo te conhece, sabe que você não negocia nada. Então, mas é momento de pagar pelo Danilo o que vale. O Botafogo está numa situação muito confortável para negociar o Danilo. Botafogo que saiu de 6 transfer ban, agora a GDA lá ajeitou o Botafogo, não tem pressa, não é que o Botafogo não tem dívida, o Botafogo tem dívida, mas agora não precisa mais lutar contra o tempo. Essa que é a diferença que mudou de semanas atrás. Semanas atrás o Botafogo precisava pagar conta, não tinha dinheiro para pagar salário, agora não. O Botafogo está numa situação confortável e agora quem tem que correr é o Palmeiras. E é a última semana. Porque o Botafogo tem jogo no próxima quinta-feira, tem o jogo no domingo, e se o Botafogo colocar o Danilo no próximo domingo, acabou a negociação com o Palmeiras. Porque seria totalmente inadequado o Palmeiras contratar o Danilo para jogar as Copas. Porque se você imagina o Palmeiras de repente sair numa Copa do Brasil pro Fortaleza, sai aí de uma Libertadores pro Cerro Porteño, o Danilo ficará 6 meses sem jogar nada. E aí seriam 2 milhões de reais pagando o Danilo sem disputar um campeonato efetivo. Então, o Palmeiras precisa do Danilo para o Campeonato Brasileiro, para pelo menos disputar 20, 22 jogos, que é o que falta para terminar o campeonato. Então, Danilo, Palmeiras, corre, Anderson Barros. Se você está no Rio de Janeiro, tem que ser agora. Bate na porta do Botafogo, oferece 28, 30, 35, alugou, mas o dinheiro não é seu. Gente, o quanto não vale ganhar uma Libertadores? O quanto não vale ganhar um brasileiro? O quanto não vale ganhar uma Copa do Brasil? Se o Palmeiras vence uma Copa do Brasil, o Danilo tá pago. O Danilo tá pago. E a Copa do Brasil, vários clubes grandes ali estão fora. São Paulo caiu fora, o Flamengo caiu fora. Só tem Cruzeiro e Corinthians na Copa do Brasil praticamente. Então o caminho está aberto para o Palmeiras ter já tem um grande elenco e conseguir com o Danilo a cereja do bolo que falta para esse elenco qualificado do Palmeiras. O meu receio, você já sabe, é o treinador, é esse Abel Ferreira.
que não conseguiu fazer o John Arias jogar o que joga na seleção colombiana, que não conseguiu fazer com que o Marlon Freitas jogasse o que jogou no Botafogo. Então, assim, o problema do Palmeiras está muito maior do que simplesmente o elenco. O elenco o Palmeiras tem. Você imagina o Palmeiras com Danilo, Marlon Freitas, Andreas Pereira e John Arias. Na frente, Vitor Roque e Flaco Lopes. Ainda tem a possibilidade de entrar o Alan e entrar o Paulinho. Gente, é um baita de um elenco. Atrás, nós temos Gustavo Gomes e esse zagueiro que eu não sei se é bom, esse Alexander Barbosa, tomara que chega pra resolver. E tem o Carlos Miguel, que pra mim é um baita goleiro, que eu sempre elogiei aqui no canal, que seria o novo Dida. Na lateral, logicamente, na lateral dele tem o Riai, tem o Kelvin, ali eu acho que é o setor mais deficitário do Palmeiras, e na lateral esquerda tem a volta do Piquerez. Então, não dá pro Abel reclamar mais em nada. Então, Abel, para de reclamar de calendário, reclamar do tempo, reclamar... Trabalhe. Em vez de você ficar recebendo homenagem, o Palmeiras devia cobrar o Abel. Em vez de fazer homenagem para o Abel, o que a gente deveria fazer é cobrar o Abel Ferreira. E a informação que chega agora à tarde, que a Leila Pereira colocou, o Palmeiras tem um déficit de 65 milhões de reais. A gente já vinha trazendo no canal. O Palmeiras, para fechar o balanço financeiro, tinha que ter vendido, sem contratar ninguém, o ano todo, o Palmeiras tinha que ter vendido 399 milhões em atletas para poder fechar 0-0 a previsão orçamentária. Vale lembrar que o Palmeiras trouxe no início do ano o John Arias, já aumentou essa necessidade do Palmeiras vender, vendeu alguns atletas também, mas fica claro agora, com a declaração da Leila Pereira agora à tarde, que o Palmeiras vai ter que ser muito criativo para poder fechar o balanço no 0-0. Eu espero que a Leila Pereira saia do Palmeiras e deixe pelo menos o balanço tranquilo, né? E que deixe títulos, coisa que ela está devendo há no mínimo 2 anos, tá bom? Vamos ver o que a Leila Pereira falou? Danilo, né? O Danilo ainda nada, né? O Botafogo tá batendo o pé, que quer lá 30, 40 milhões de euros, que não vendeu, se ninguém pagar o que ele quer, não vai vender. O fato é que até agora não teve nenhuma proposta interessante da Europa. Teve a do Zenit, mas segundo o dia aqui, o Danilo não quis ir pro Zenit. Inteligentemente não quis mesmo. Vai fazer o quê na Rússia, velho? Que tá é louco. E ele resolveu negar aí a proposta do Zenit, não se empolgou e botando pressão no Botafogo para fechar com o Palmeiras. Segundo o dia, o volante Danilo, de 25 anos, recebeu a proposta do Zenit, não se empolgou com o salário oferecido e nem com a possibilidade de atuar no futebol russo. De acordo com a Itatiaia, o desejo do atleta é pelo Palmeiras e o staff vem pressionando o Botafogo. Ele que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo, jogou pouquinho, né? Retornou ao Botafogo nessa segunda-feira. Ele tem futuro indefinido, mas a tendência é que deixe o clube carioca neste segundo semestre. O Botafogo tinha uma expectativa de vender Danilo para o exterior por cerca de 40 milhões de euros, né, mais ou menos 233 milhões de reais. Essa situação ficou meio improvável porque o desempenho dele na Copa do Mundo ficou aquém do esperado. Nem jogou, né, cara? Nem jogou. No total, ele jogou apenas 44 minutos, somando entradas nos jogos contra o Marrocos, Haiti, Japão e Noruega. Ele não teve oportunidade na vitória da Escócia por 3-0 também. E mesmo com as lesões do Paquetá e Rafinha, não conseguiu um lugar no time titular. Na partida contra a Noruega, acabou sendo preterido por Gabriel Martinelli, que mesmo sendo o atacante, substituiu o meia do Flamengo, que era o Paquetá, na equipe inicial. Todo mundo imaginava que o Danilo fosse para o meio campo, né? Mas o Ancelotti não quis colocá-lo, né? É isso, galera. Mais uma vez, os créditos na descrição para os canais Deixa o Palmeirense Falar, Opina Pouco e Turma do Amendoim, que trouxe a informação de que o Palmeiras aumentou a proposta por Danilo, 30 milhões de euros. Está ali competindo com o Zenit. Por que que isso é importante? Primeiro, desejo do jogador. O jogador já expressou que não quer ficar mais no Botafogo. Ah, mas ele retornou, postou na rede vizinha de que botou o arroba do Botafogo, está treinando. Isso não significa que ele quer ficar no Botafogo. Ele está treinando porque ele precisa treinar e se manter suas condições físicas para jogo. Ele é revelado pelo Palmeiras, ele gosta do Palmeiras, ele torce pelo Palmeiras. Por sinal, quem revelou foi até mesmo o Luxemburgo na época que estava treinando o Palmeiras.
Então, é tudo favorável. Ele não quer ficar no Botafogo. Botafogo precisa vender. Zenit colocou uma proposta. Ele não vai para o Zenit porque ele sabe que não vai ter visibilidade nenhuma para lá. Todo mundo que vai para lá, Nino, Gerson, se ele for o Luiz Henrique, até surpreendeu por ele ter ido para a Copa do Mundo, não tem essa visibilidade, até porque tem muitas sanções que o Zenit está sofrendo por causa da guerra. Ele entende que sair do Botafogo e vir para o Palmeiras é uma boa. Vai jogar com o time disputando Brasileiro, é líder, Libertadores, Copa do Brasil, ele vem para ser titular no time do Palmeiras. Então, por isso que é importante que Danilo realmente dê o seu feedback, dê a sua confirmação e acabe essa novela que está se amarrando a cada dia que passa. Danilo já foi especulado no Flamengo, no Zenit e no Palmeiras. É uma realidade. Está muito mais perto agora que o Verdão aumentou a proposta para 30 milhões de euros. Dito isso, peço que você se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Verdão. Comente, expresse suas opiniões aí nos comentários. Compartilha bastante aí com seus amigos e familiares. Dito isso, até o próximo vídeo. Valeu, abraço, fui!